Construct Productions. Hey. Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Briga de galo termina em homicídio em São Benedito do Sul. Ex-presidiário assassinado a tiros em 2 Carneiros Baixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 31 de março de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O trabalhador rural Ricardo de Souza Oliveira, com 45 anos, residente no sítio Lagoa Funda, zona rural de João Alfredo, no interior do estado, foi assassinado com golpes de facão por elementos desconhecidos e o corpo dele é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. No distrito de Pão de Açúcar, elementos desconhecidos mataram com 4 disparos de arma de fogo Sebastião Pereira Alves, de 52 anos de idade, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Dilson Clarindo de Lima Souza, com 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na PS-60, no bairro da Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. 2 homens desconhecidos cometeram o crime e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ivaneide Francisca da Silva, com 59 anos de idade, residente no sítio Mari, zona rural de Surubim, foi atropelada lá no sítio por um carro Gol de placa MWH 5467 na Paraíba, levada para o Hospital São Luís, lá em Sonubim. A dona Ivaneide Francisca da Silva acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Um adolescente de 14 anos, Everson dos Santos de Oliveira, ele havia pulado uma grade de proteção da linha férrea na comunidade de Cafezópolis, no bairro da Imbiribeira, e aí ele foi tentar pegar uma pipa quando foi atropelado e morto por uma composição da represa. O corpo de Everson dos Santos de Oliveira, de 14 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística sob o comando do Dr. Severino Arruda. Anita Soares da Silva, uma idosa de 79 anos, residente na rua Rio e Tororó, no bairro do Ipicepe. Ela foi atropelada na última terça-feira na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, por um carro não identificado. Estava internada aqui no Hospital da Restauração, onde acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dela foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Pedro Augusto Vicente da Silva, com 25 anos de idade, residente na rua São Pedro, na Iputinga, foi atropelado ontem à tarde na BR-101, pertinho do Atacadão, lá na Iputinga, por um caminhão de placa não fornecida, trazido aqui para o BHR. Pedro Augusto Vicente da Silva acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi removido ao Instituto de Medicina Legal. O garoto Ângelo Matheus dos Santos, de 13 anos, residente no Alto da Felicidade, em Itamaracá, foi agredido com golpes de faca peixeira. Isso aconteceu na comunidade Ilha Júnior Bezerra, no bairro de São José, pertinho do depósito de bebidas do senhor Fernando. A informação que um tal de Hugo tentou matá-lo. A motivação é ignorada e o garoto Ângelo Matheus dos Santos foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Fabiana Maria do Carmo, com 34 anos, residente na rua Cantor Renato Russo, na Vila dos Milagres, no Ibura, foi agredida com golpes de gargalo e garrafa no bar da Galega, lá no bairro, e o suspeito do crime não foi informado. A vítima foi socorrida na unidade policlínica Arnaldo Marques, lá no Ibura, e de lá Fabiana Maria do Carmo foi removida aqui para o Hospital da Restauração. Pedro Henrique Ventura Alexandre, com 26 anos de idade, residente na rua Manuel Ribeiro 396, no bairro Novo, em Camaragibe, foi agredido a golpes de faca por 2 marginais que roubaram dinheiro dele, R$200, com ferimentos nas costas. Pedro Henrique Ventura Alexandre, de 26 anos, foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Alexandre de Andrade Silva, residente na rua Antônio Pereira de Souza, no centro, em Vicência,
ele sofreu um acidente de motocicleta pertinho da residência dele e foi levado para o hospital local, mas devido à situação, à gravidade dos ferimentos, ele foi removido aqui para Recife, para o HR. Paulo Severino Araújo da Silva, residente na rua Bulgária, número 76, no bairro da Imbiribeira, foi atropelado por um Gol de placa PCH 7794. O fato aconteceu na rua Paris, lá na Imbiribeira, e o Paulo Severino Araújo da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração, bastante machucado. Nas últimas 24 horas foram registrados 5 homicídios no estado de Pernambuco, 5 pessoas mortas de ontem para hoje, 4 no interior e uma pessoa morta no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até este momento, registrados em todo o estado de Pernambuco, 1.124 assassinatos, 1.124 homicídios, sendo 626 no interior e 498 no Grande Recife. Também durante as últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 6 coletivos alvos dos marginais de ontem para hoje. Por volta das 5h20 da tarde de ontem, nas proximidades do Nascedouro em Peixinhos, ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, foi assaltado, só os passageiros roubados. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, na BR-101, no bairro do Jardim São Paulo, ônibus da Metropolitana fazia a linha Barro Macaxeira, também só os passageiros roubados. Por volta das 9 da noite de ontem, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho da UPA dos Torrões, ônibus da Borborema, linha típica onde da Boa Vista, assaltados, só os passageiros roubados. Por volta das 11h30 da manhã de ontem, na Avenida Bibiribi, no bairro do Fundão, um coletivo da empresa Globo, linha Bibiribi Derby, foi assaltado, também só os usuários roubados. Por volta das 8h30 da noite de ontem, nas imediações da Funesco, em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta foi assaltado, fazia a linha Rio Doce e PR15, também só os usuários roubados. E por volta das 6h30 da manhã de ontem, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, em Peixinhos, Olinda, coletivo da Caxangá, linha Teixambá, Carlos de Lima Cavalcante, foi assaltado, só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, foram registrados 6 assaltos a ônibus. Mês de março, com 202 registros de assaltos a coletivos, e do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado de Pernambuco, este ano, foram registrados 669 assaltos a coletivos. Polícia erradica mais de 200 mil pés de maconha no sertão do estado. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. Uma ação conjunta das polícias federal, civil e militar resultou na erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano. A operação, de nome Macambira 1, teve o objetivo de reduzir a produção e a oferta da droga na região. A ação contou com 70 policiais e a erradicação aconteceu no início deste mês. Foram 226 mil pés de maconha destruídos, 68 plantios e 105 mil mudas da planta. Na operação também foram apreendidos 43 quilos da droga que já estavam prontos para o consumo e escondidos nas ilhas do São Francisco. A ação aconteceu nos municípios de Cabrobó, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista. Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, detalha a operação. Operação contínua da Polícia Federal no sertão pernambucano para evitar que esses traficantes possam colher essa maconha e colocar no mercado consumidor e, por assim dizer, abastecer vários pontos de venda de droga, não só aqui em Pernambuco, como também no Nordeste inteiro. A importância dessas ações da Polícia Federal contínua para evitar que esses traficantes possam, então, colocar maconha no mercado consumidor. Essa droga ela é incinerada no local mesmo. É feito esse levantamento, feitos os registros e a droga é incinerada. De acordo com a polícia, caso os 226 mil pés de maconha fossem colhidos e prensados, daria para fazer 75 toneladas da droga. Nenhum suspeito foi detido. Na tarde da última quinta-feira, a Polícia Federal também prendeu um recepcionista de 21 anos, identificado como Moisés dos Santos de Santana. Ele é acusado de tentar sacar na agência da Caixa Econômica Federal, no bairro do Salgado, em Caruaru, valores correspondentes ao PIS/PASEP. O falsário utilizava um documento de identidade que, de acordo com as investigações, foi comprado pela internet. Ele falou que conheceu várias pessoas na Deep Web. É uma internet que fica à margem da lei e que, às vezes, as pessoas praticam todo tipo de crime. Disse que pegou essas informações privilegiadas do número do PIS/PASEP das pessoas através desses criminosos e essas carteiras de identidade
foram confeccionadas e enviadas para o endereço dele através dos Correios. Então, a partir de agora, a Polícia Federal vai prosseguir nessas investigações, visando identificar quem é a pessoa que está sendo responsável por ter acesso a essa informação de PIS/PASEP das pessoas e confeccionando essas carteiras de identidade fraudulentas. Moisés dos Santos foi reconhecido dentro do banco porque no começo deste mês ele já havia tentado aplicar o mesmo crime em uma outra agência da Caixa Econômica no Recife. Dia 8 de março, ele já estava também tentando aplicar esse mesmo golpe na Caixa Econômica de Boa Viagem. E aí os gerentes da Caixa Econômica repassaram essa carteira de identidade falsa para as outras agências da Caixa Econômica e quando ele foi lá em Caruaru, ficou fácil perceber que era a mesma pessoa que estava aplicando esse golpe. Em nenhuma das tentativas, o acusado conseguiu sacar o valor. Moisés foi preso por mandado de prisão preventiva pelo crime de documento falso. Ele foi encaminhado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza, na cidade de Caruaru. Caso condenado, o recepcionista poderá pegar de 2 a 6 anos de reclusão. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. César Pereira de Moraes, um jovem com 21 anos, residente na Rua dos Milagres, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado a bala na região do tórax, também na perna esquerda. E os suspeitos do atentado, Henrique Wellington, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço. César Pereira de Moraes foi removido aqui para o HR. Elielson Albino da Silva, com 25 anos de idade, residente na Rua Coronel Urbano de Sena, no centro, em Abreu Lima, foi agredido a bala por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o Hospital e Maternidade lá de Abreu Lima e em seguida removido aqui para o HR. Luciano Alves da Silva, de 37 anos de idade, residente na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro do Jardim Brasil 4, em Olinda, foi agredido a faca pertinho do lixão de Águazinha e o suspeito, Zezinho, também conhecido por Matuto, com ferimentos na cabeça e nas costas. Luciano Alves da Silva foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Elison Francisco da Silva Lira tem 21 anos de idade, mora na Rua Ayrton Senna da Silva 115, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Foi agredido a bala lá no Curado, pertinho do Morro do Cuscuz, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Wilson Lopes Vieira, de 32 anos de idade, residente na Rua da Alegria, número 450, em Campo Grande, foi espancado brutalmente, ninguém informou quem bateu nos motivos, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Roberto Bezerra, de 46 anos de idade, residente na Rua José Aniceto Prado, em Pombos, e Carlos Pedro dos Santos, 41 anos, residente no Alto Nossa Senhora do Amparo, em Vitória de Santo Antão. Eles foram alvejados a bala lá em Vitória, no Alto da Balança, e os suspeitos da tentativa de duplo homicídio, Zinho, Gari, Doceiro, Mil Grau e também um tal de Rafinha. A motivação do caso é desconhecida. José Roberto Bezerra e Carlos Pedro dos Santos foram trazidos aqui para o Hospital da Restauração. Luciana Menezes dos Santos, de 41 anos, residente na Rua Rio Abra, em Água Fria, foi agredida a socos e pontapés, e o suspeito, cunhado dela, José Renato Ferreira de Lima. A motivação é ignorada e ela foi socorrida na emergência aqui do HR. Cláudio José dos Santos Neto, 26 anos, residente na Rua Lucélia, número 81, no Morro da Conceição, em Casa Amarela. Ele foi vítima de assalto. Marginais bateram bastante nele e ele deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Anderson Albino de Souza, de 26 anos, residente na Avenida Liberdade, no Sancho, foi agredido a socos, pontapés e faca. Isso aconteceu no complexo prisional do Curado. Um companheiro de cela que tentou matá-lo. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Briga de galo termina em homicídio em São Benedito do Sul. Ex-presidiário assassinado a tiros em 2 Carneiros Baixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Posto de gasolina assaltado em Jaboatão dos Guararapes, marginais levaram mais de R$80 mil. A notícia é com o repórter Felipe Pessoa. A polícia investiga um assalto cometido em um posto de gasolina na Estrada da Batalha, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. A investida teria acontecido na madrugada desta sexta-feira e os assaltantes levaram R$81 mil. Uma equipe do Instituto de Criminalística realizou uma perícia no local na manhã desta sexta. Imagens de uma câmera de circuito de segurança flagraram a ação dos suspeitos no posto de gasolina. Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos assaltantes vira o equipamento para que a ação não seja gravada. Para evitar que o alarme disparasse, os assaltantes também colocam um pedaço de papelão no sensor de presença. Segundo vigilantes do posto, os assaltantes chegaram em 2 carros e entraram no escritório do estabelecimento por uma janela. Um funcionário chegou a ser rendido pelos assaltantes e teve o rosto vendado com um pedaço de plástico. Dentro do escritório, os assaltantes utilizaram uma ferramenta para cortar o ferro e roubar a quantia. Na fuga, os bandidos deixaram para trás o equipamento utilizado na investida. De acordo com funcionários do posto, este não foi o primeiro assalto no local e em outros postos de gasolina das proximidades. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Ricardo Alexandre da Cruz, com 39 anos de idade, residente no bairro do Maranguapium Paulista, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Nelson Ferreira, lá no Maranguapium, por elementos desconhecidos e foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista. Marcos Aurélio Lourenço da Costa, residente na rua do Pantanal, no bairro da Miroeira, em Paulista, sofreu ferimentos, vítima de um acidente, uma colisão envolvendo uma Kombi e um caminhão, e foi socorrido na emergência aqui do HR. José Matias da Silva, residente na rua Nova Betel, na Coab, em Toritama, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui na emergência do HR. Pedro Augusto Vicente da Silva, residente na rua São Pedro, na Iputinga, foi atropelado na BR-101, pertinho do Atacadão, por um carro não identificado, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração. Edilane Alves da Silva, residente na rua Tupi, no bairro da Sapucaí, Olinda, foi atropelada por uma motocicleta. Isso aconteceu pertinho do bairro do Pezão e ela foi socorrida na emergência aqui do HR. Cleibson Luiz da Silva, residente na rua Marilac, no bairro do Coqueiral, sofreu um acidente de motocicleta, sendo trazido aqui para o HR. William da Silva Gomes, residente no sítio Manduri, zona rural de Santa Maria do Cambucá, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para a UPA de Surubim e de lá, removido aqui para o HR. Carlos José da Silva, residente na rua Serra da Passira, bairro da Esperança, em Passira, também deu entrada aqui numa HR, machucado, vítima de um acidente de motocicleta. José Ronaldo Alves Monteiro, residente na rua Bruno Veloso, em Boa Viagem, sofreu um acidente de motocicleta na BR-232, em Belo Jardim, e foi trazido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Arlânio Ponte Santos, que mora na Vila Povoado Alegre, zona rural de Capoeiras, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui na emergência do HR. Leonardo Bruno de Oliveira, residente no sítio Serra Seca, zona rural de Vertentes, também deu entrada aqui no HR, vítima de um acidente de motocicleta. Marcos André Campos, residente na rua Adalberto Marroquim, no bairro da Embiribeira, ele foi trazido aqui para o HR bastante machucado, vítima de um acidente de carro, um capotamento. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Briga de galo termina em homicídio em São Benedito do Sul. Leonardo Mariano Felício, de 47 anos, residente no sítio Bela Vista, em São Benedito do Sul, no interior do estado, e Paulo Bernardino de Santana, 37 anos, eles estavam olhando uma briga de galo, botaram os galos para brigar e de repente os dois se desentenderam e aconteceu o pior, um crime de morte. Paulo Bernardino de Souza, durante a confusão, sacou um revólver, meteu bala e assassinou Leonardo Mariano Felício, de 47 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Paulo Bernardino de Santana foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. E atenção! Ex-presidiário assassinado a tiros de revólver em Dos Carneiros Baixo. O ex-presidiário, conhecido apenas pelo apelido de Gugua,
foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 9h40 da noite na rua Manuel Carneiro Leão, em Dos Carneiros Baixo. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local, procedeu o levantamento do corpo de Gugu, ex-presidiário, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, também com a participação do pessoal que esteve no local, o pessoal do DHPP. Portanto, o corpo de Gugu, ex-presidiário, encontra-se no Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí o nosso querido amigo Ciro Bezerra, com a Super Manhã, você sabendo de tudo no Comando Geral, fim de semana. It's Construct Productions. Hey.